Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro O que é o Espiritismo? Noções elementares de Espiritismo. Observações preliminares. É um erro crer-se que basta a certos incrédulos verem fenômenos extraordinários para estarem convencidos. Aqueles que não admitem a alma ou o espírito no homem não podem admiti-lo fora do homem. Por conseguinte, negando a causa, negam o efeito. Chegam, assim, quase sempre com uma ideia pré-concebida e uma posição de negação que os desviam de uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e objeções às quais é impossível responder-se instantaneamente, de um modo completo, porque seria preciso, para cada pessoa, fazer uma espécie de curso e recomeçar as coisas desde o início. O estudo prévio tem por resultado responder antecipadamente às objeções, das quais a maioria é fundada sobre a ignorância da causa dos fenômenos e das condições nas quais eles se produzem. Aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas como se fazem experiências de física e de química. Daí sua pretensão em os submeter à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para a observação, não admitindo, em princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo sua natureza nem seu modo de ação. Eles agem como se operassem sobre a matéria bruta, e do fato de não obterem o que procuram, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um outro ponto de vista, compreender-se-á que os espíritos, sendo a alma dos homens depois da morte, nós mesmos seremos espíritos, e que estaríamos pouco dispostos a servirmos de joguete para satisfazer as fantasias dos curiosos. Se bem que certos fenômenos possam ser provocados em razão de provirem de inteligências livres, eles não estão jamais à disposição absoluta de quem quer que seja, e quem se empenhasse em obtê-los à vontade provaria ou sua ignorância ou sua má-fé. É preciso esperá-los, compreendê-los em sua passagem, e frequentemente é no momento em que menos se espera que se apresentam os fatos mais interessantes e mais concludentes. Aquele que quer seriamente se instruir deve, pois, levar nisso, como em todas as coisas, a paciência, a perseverança e fazer aquilo que é necessário. De outro modo, é melhor para ele disso não se ocupar. As reuniões destinadas às manifestações espíritas não estão sempre em boas condições, seja para obter-se resultados satisfatórios, seja para conduzir à convicção. Há reuniões mesmo, é preciso nisso convir, das quais os incrédulos saem menos convencidos do que quando entraram, fazendo restrições àqueles que lhes falam do caráter sério do espiritismo em vista das coisas, frequentemente ridículas, que testemunharam. Eles não são mais lógicos que aquele que julgasse uma arte pelos esboços de um estudante, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo tem também seus estudantes, e aquele que quer se esclarecer não aure seus ensinamentos em uma só fonte. Não é senão pelo exame e pela comparação que ele pode assentar seu julgamento. As reuniões frívolas têm um grande inconveniente para os iniciantes que as assistem. Quando lhes dão uma ideia falsa do caráter do espiritismo, aqueles que não assistiram senão a reuniões desse gênero não saberiam levar a sério uma coisa que vem tratada com leviandade por aqueles mesmos que dela se dizem seus adeptos. Um estudo prévio os ensinará a julgar a importância daquilo que vem e a separar o bom do mal. O mesmo raciocínio se aplica àqueles que julgam o espiritismo por certas obras excêntricas, que não podem dele dar senão uma ideia incompleta e ridícula.
O espiritismo sério não é mais responsável por aqueles que o compreendem mal ou o praticam incessantemente, do que a poesia não é responsável por aqueles que fazem maus versos. É deplorável, disse, que tais obras existam, porque elas comprometem a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que ele não tivesse senão obras boas. Mas o maior erro cabe àqueles que não se dão ao trabalho de tudo estudar. Todas as artes, todas as ciências, aliás, estão no mesmo caso. Não há sobre as coisas mais sérias tratados absurdos e cheios de erros? Porque o espiritismo seria privilegiado a esse respeito, sobretudo em seu início. Se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que ele rejeita, e não o acusariam daquilo que ele repudia em nome da razão e da experiência.